Olá, psicáusticos! Sejam bem-vindos ao nosso canal Psicaus, o seu canal de estudos da psicologia. E hoje nós estaremos tratando de um dos temas mais interessantes nas áreas de vara de família e adolescência. É o chamado alienação parental. Você sabe o que significa? Já passou por isso? Deixe seus comentários e vamos discutir o assunto agora. A alienação parental, ela é tanto uma hipótese penal quanto uma síndrome. É um fenômeno psicossocial que desdobra-se por lei prevista em 2010 e numa síndrome que foi estudada por Robert Gardner. É uma doença que afeta crianças e que é estudada e defendida por órgãos de saúde mundial. Nós podemos tratar a alienação parental sob diversos aspectos, mas cabe para a gente entender que a alienação parental ela surge principalmente devido aos divórcios, quando houve uma maior incidência de comportamentos parentais que envolviam o afastamento da criança de um dos genitores. Considera-se a alienação parental a informação, a interferência na formação psicológica da criança ou do adolescente que é promovido ou induzida por um dos genitores, ou pelos avós, ou ainda por quem detém a guarda provisória e que faça com que a criança repudie a imagem daquele indivíduo. Causa, assim, prejuízo na manutenção das relações e também nas emoções da criança. Você sabia que a alienação parental ela incide principalmente quando há divórcios de cunho litigioso? E a Justiça, através da Lei 12.318, considera o ato de alienação parental a interferência na formação psicológica da criança ou do adolescente promovida ou induzida por um dos genitores, pelos avós ou pelos que têm uma criança à sua autoridade e que faça a criança repudiar ou cause prejuízo nas relações de vínculos com os seus genitores. É considerada alienação parental a campanha de desqualificação no exercício da paternidade ou da maternidade. É também considerada a forma dificultosa de realização de contato da autoridade parental, dificultar contato com os genitores, dificultar também o exercício do direito que é regulamentado na convivência familiar e omitir informações relevantes sobre a criança ou adolescente, inclusive de natureza escolar, de questões de saúde, dentre outras coisas. Acontece que muitas vezes um dos genitores, tentando prejudicar a relação com os filhos, estabelece falsa denúncia e muitas vezes isso vai parar em várias criminais, principalmente quando envolve denúncias que podem ter características que são protegidas pela chamada Lei Maria da Penha. Alguns pais também fazem a mudança de domicílio e não informam, dificultando ainda mais os contatos. Nós no SAOF, no Tribunal de Justiça da Bahia, temos casos de pais que já passaram anos sem encontrar os seus filhos. E a Justiça vem, com seu poder de restituição e restabelecimento dos vínculos, tentar minimizar os danos e muitas vezes encontra situações que são realmente tristes. Pelo ECA, o Estatuto da Criança e Adolescente, no seu artigo 19, é direito da criança e do adolescente ter contato com a sua família, mesmo com os pais que estejam em situação penal. No artigo 23, é previsto que a criança tem o direito de visitá-lo, de encontrá-lo e manter os seus laços familiares. A igualdade das condições do pai, da mãe e dos outros membros é também prevista pelo ECA e é necessária para a formação psicossocial desta criança. Os efeitos que são previstos em leis apontam prejuízo nos afetos, prejuízo na relação com os grupos familiar e com os genitores, abuso moral contra a criança ou adolescente, descumprimento de deveres inerentes aos pais e muitas vezes algumas ações legais, quando declaram indício, isso averiguado pela autoridade magistrativa, há uma tentativa de regulação de convivência, viabilização efetiva da reaproximação entre ambos. Em alguns casos, é preciso também um acompanhamento por parte de psicólogos e assistentes sociais e visitação assistida, quando há um iminente risco
a integridade da criança. Nós sabemos que o processo da alienação parental é um processo extremamente complexo e muitas vezes é necessária a presença de laudos periciais, de entrevistas, exames com a produção de documentos históricos relacionados ao casal, principalmente com aspecto anamnético, avaliação da personalidade dos envolvidos, exame de forma como a criança manifesta as suas impressões desse processo. E o perito responsável por isso tem cerca de 90 dias, podendo se estender por mais 30, a depender da necessidade. O juiz, quando sabe desse processo, ele tem conhecimento exatamente das impressões que os profissionais têm, ele declara a ocorrência de alienação, amplia o regime de convivência do alienado com os seus filhos, estipula a multa ao alienador, pode determinar também o acompanhamento psicossocial, tenta determinar a regulação da guarda, quando ela é uma guarda compartilhada, mas quando a guarda está sobre a manutenção de uma das partes, o juiz pode inclusive inverter a guarda para o benefício da criança, determinar a fixação cautelar do domicílio da criança para favorecer ao genitor ou genitor alienado o contato com o filho e declarar a suspensão da autoridade parental que está realizando tal processo. A alienação parental é abuso moral contra a criança. A prática do ato da alienação parental, ela fere direito fundamental da criança ou do adolescente e é necessário que haja uma proteção da justiça e dos profissionais para que isso aconteça. Nós temos 6 etapas do processo da alienação parental. A primeira é a repetição, quando o alienador ele conta uma história consecutivamente para a criança, fazendo acreditar que o outro genitor ou genitora tem algum processo de dificuldade emocional para se relacionar com a criança. Depois, começa a estabelecer um processo de atenção seletiva às qualidades negativas do genitor alienado. São feitas referências a situações em desprovimento da imagem do indivíduo alienado. Há também abstração contextual de fatos. Determinadas situações são deturpadas de forma que sejam criados contextos desfavoráveis para a relação da criança com o genitor alienado. Cria-se também o pavor, uma emoção que cria o repúdio da criança ou do adolescente ao indivíduo alienado. E, com isso, cria-se a imagem de um dever de lealdade para com o alienador. Em muitos casos nós já identificamos no SAOF, no Tribunal de Justiça, inclusive de denúncias que sugerem que um dos genitores causaram abuso sexual à criança. Quando é feito exatamente a perícia técnica, descobre-se que essa é uma falsa denúncia. Mas até isso ser descoberto, existe um processo de descobrimento das chamadas implantação das falsas memórias, que é a última etapa da síndrome da alienação parental, quando são criadas memórias para a criança fictícias que são vinculadas a fatos que ocorreram, fazendo acreditar que determinada situação aconteceu, quando em verdade ela nada mais é do que uma mentira. Na relação alienador-alienado, a vítima primária é sempre a criança e o adolescente. Os institutos judiciais têm por obrigação proteger esses indivíduos porque eles não têm discernimento sobre essas questões e acabam fazendo parte de uma guerra litigiosa entre eles e que muitas vezes tem recursos que são extremamente prejudiciais à criança. Nós temos uma taxa de divórcio de 1,8 a cada 1.000 casamentos desfeitos. Isso faz com que as crianças que estejam em divórcio de natureza litigiosa tenham muito comprometimento para que haja efetivamente o desenvolvimento dessa síndrome. A solução para esses casos é efetivamente a guarda compartilhada. É o Instituto de Direito da Família que acaba propondo de forma equânime que pais separados tenham a regulação de convivência e responsabilidade sobre o menor e façam com que eles possam sempre realizar o melhor para ele. Isso foi observado através da Lei 11.698 de 2008 e
Muitos juízes têm utilizado deste recurso para minimizar essas questões. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Deixe seu like, inscreva-se no nosso canal e faça comentários aí embaixo dando sugestões para os próximos temas. E lembre-se, Psicaus é um multiverso em você.